Pessoal do YouTube aí, tem alguém na área? Me falem agora, por favor. Iniciamos a live aqui. Vocês já devem estar escutando a minha voz, imagino eu, tá? Pessoal do Instagram ainda não respondeu. Eu coloquei tanto o pessoal do Instagram quanto do YouTube, estamos aí na sala de espera, tá? Que é um tempinho aí que a gente coloca para que o YouTube e o Instagram também façam aí a distribuição, né, da live para vocês, ok? A gente vai começar daqui a pouquinho aqui, ó. 8h05, vamos começar mais ou menos aí umas 8h07, né? 8h08 aí mais ou menos. Já tô com tudo preparado aqui pra gente começar, tá? Então, por favor, aí quem estiver online, quem já estiver aí nos chats, né, me digam, por gentileza, se estão ouvindo a minha voz aí, tá? Por favor. Pessoal, um minutinho aí pra gente iniciar, tá bom? Então, por favor, o pessoal do YouTube já me relatou aqui que o som tá chegando, então tá tudo ok. Só o pessoal do Instagram aqui que ainda não falou, eu tô me ouvindo, né? Coloquei aqui para monitorar e eu estou me ouvindo, então acho que tá tudo certo também lá no Instagram, né? Tem uma galera aí já entrando no Instagram, vamos ver quem é que tá aqui: Jax, Renato, Wagner, Eldon, Falgut, imagino que seja. Não sei, aqui não vou chutar o nome dele não aqui, ó. Quem tiver aí, né, tanto no YouTube quanto no Instagram, por favor, coloquem aí os nomes de vocês, tá? Galera que tá com o nome aí que é um pouquinho mais difícil de decifrar aí, né? Por causa dos nomes de perfil aí no Instagram e também no YouTube. Coloquem os nomes de vocês. Coloquem, por favor, aí também cidade, estado e país, caso você esteja aí fora de São Paulo. E me dê um alô aí, né, nos comentários, dê um oi, uma boa noite aí, né? Vamos para mais uma live hoje, dia 13 de janeiro de 2025, segunda-feira, ao vivaço aqui, tanto no YouTube quanto no Instagram. Beleza? Vamos lá então, 5 4 3 2 1 e bora lá, né? Vamos pra cima, hein? Vamos colocar aqui na cena vertical. Vamos liberar aqui no YouTube, no Instagram primeiro aqui. Vamos colocar aqui também na. Vamos ver aqui qual que é a tela que eu vou colocar lá pro YouTube. Deixa eu ver se eu coloco essa daqui. Peraí, webcam. Aí, agora eu acho que sim, só tá com. Tá com filtro ali, mas tudo bem. Acho que eu fiz alguma besteira ali, mas não tem problema. Deixa eu ver aqui, ó. Leitura. Ah, agora sim, agora é legal. Lá no YouTube, então, janela aí já preparada para a gente fazer a nossa leitura, né? Vamos ver quem é que tá aí online. Então me falem aí, por favor, quem tiver online, me deem aí um toque, né? Deem uma boa noite. E vamos junto, né? Hoje, mais um dia de leitura. A gente vai fazer a leitura aqui do livro Clean Code, né? A gente vai para o segundo capítulo. Na semana passada, dia 6 de janeiro, a gente fez aí a leitura da primeira
primeiro capítulo, né? Que é um capítulo de introdução e tal, enfim. Então a gente começou fazendo ali a introdução, né? A leitura de introdução deste livro, né? Esse que é um livro clássico aqui do desenvolvimento de software. Quem não leu, por favor, leiam, porque é importantíssimo, tá? Nessa área de desenvolvimento de software. Independente da linguagem de programação que você trabalha, tá? É muito importante. É este livro aqui, deixa eu só pegar ele aqui que está do lado. Deixa eu apontar para a câmera aqui para vocês, né? Então vamos lá. Eu tô com o livro físico aqui, que é este daqui, tá? Código limpo. Eu tô evidentemente aqui com a versão em português, tá? Estamos aqui na página, deixa eu só ver aqui, página, já vou falar para vocês aqui, página 2, página 17 do livro, tá? Então a gente vai fazer a leitura aí do segundo capítulo. E a gente vai falar hoje basicamente sobre nomes significativos, né? Você já sabe o que significa nomes significativos, né? Só para ser meio redundante, enfim, mas você sabe exatamente o que é isso, né? Para que serve, qual que é o propósito desse capítulo? Me fala aí se você já leu, se não leu, né? Me fale aí, por favor. Importante a opinião de vocês, tá? Lembrando, né, que a gente está aí com, vou dar alguns avisos para vocês, né? Então toda quarta-feira aqui no canal do YouTube nós temos vídeo inédito no YouTube, então vocês vão poder aí assistir algum vídeo inédito sobre algum caso, né? Algum aplicativo, alguma coisa aí que seja importante, relevante aí para a comunidade, tá? Todos os dias ao meio-dia começamos aqui uma live, todos os dias ao meio-dia pelo Instagram, exclusivamente pelo Instagram, tirando alguma dúvida de aluno, alguma coisa aí que vocês venham me perguntar, né? Dúvidas importantes aí do dia a dia, tá? Então me perguntem aí à vontade, tá? Deixa eu dar um toque pra galera aqui. Enquanto isso, né? Para o pessoal chegar aqui no YouTube e no Instagram. Legal? E vamos lá, né? Façam suas perguntas aí, suas apostas, né? Para o dia de hoje, beleza? Toda segunda-feira, live às 20 horas, então a gente está começando o ano aí com um propósito diferente, né? Então lives toda segunda-feira aí às 20 horas. Segunda-feira é um dia legal, né? Porque começa a semana, a gente está ali, né, no pique para assistir materiais, né? Consumir materiais. Então, segunda-feira é um dia legal. E aí, o que eu tenho de dica para dar para vocês, né? Assistam as lives de segunda, né? Executem as dicas aqui durante a semana para a gente conversar na próxima segunda, né? Então, isso é bastante legal, hein? É bastante interessante vocês participarem, tá? Como eu falei, lives também todos os dias aí meio-dia, exceto sábado e domingo e tal. A gente está com os projetos dos treinamentos, então os treinamentos eles estão ocorrendo às quartas, quintas e sábados. Quarta e quinta a gente está remanejando, tá, para o sábado. Então os treinamentos que estão em andamento a gente está remanejando para o sábado de manhã, tá? Então das 9 ao meio-dia. É um dia mais tranquilo, né? Uma manhã ali que dá para a gente relaxar, para a gente prestar atenção aí nos materiais, né? Ter um melhor rendimento aí nos sábados de manhã. Tem dado muito certo. Eu comecei esse movimento aí agora em outubro do ano passado, fazendo sempre essas lives, né, de treinamentos aos sábados de manhã. O pessoal gostou bastante e tem interagido bastante, então isso é importante. Então por isso que eu estou remanejando aí todos os treinamentos para a gente fazer aos sábados das 9 ao meio-dia. Sábado passado agora a gente até estendeu um pouquinho, foi até às 13 horas, né? Então geralmente eu coloco aí até o meio-dia, mas normalmente a gente acaba excedendo uma horinha a mais aí, dependendo do tema, do dia, às vezes, né? Às vezes a gente consegue terminar meio-dia em ponto, mas quando é necessário a gente faz também estende um pouquinho aí até as 13 horas, ok? Treinamentos que a gente está em andamento são os treinamentos de força de vendas,
o treinamento de desenvolvimento iOS com Delphi, também um treinamento de comanda eletrônica. Esses dois treinamentos, que é o comanda e o força de vendas, né? Eles estão recebendo upgrades, na verdade, né? São treinamentos que a gente teve a versão 1.0 e a versão 2.0, e a versão 3.0 agora, que a gente está incrementando e colocando mais coisas legais aí, tá? Então a galera que já é aluna, né, desses treinamentos, tem aí a possibilidade de participar, né, desses treinamentos, tá? E esses treinamentos aí, pra galera que tá no YouTube, né? Pra galera que tá no YouTube, eu vou colocar aqui até, vou tirar algumas informações aqui, vocês vão ver aí um bannerzinho, né, na parte inferior, que é o banner de propaganda do nosso Programadores Premium, que é uma assinatura anual, tá? Essa assinatura você paga R$ 5,97 por ano e tem acesso a todos os nossos treinamentos, inclusive os treinamentos que recebem upgrades, tá? Então é um valor que a princípio parece até um valor um pouco alto, eu sei que alguns de vocês podem achar um pouco alto, mas hoje nós temos 14 treinamentos dentro deste curso, tá? Só os dois principais treinamentos, que são Força de Vendas e Comanda, cada um deles custa R$ 497. Eu não vou mais fazer as vendas individuais desses treinamentos. Então só os dois daria aí R$ 900 se fosse comprar de forma individual. Então esses treinamentos já estão inclusos dentro do Programadores Premium, tá? Então a galera que não participa aí do YouTube, né, quem está no Instagram participando, aqui em cima de mim tem, eu coloquei aqui à direita, né, deixa eu, tá aqui, ó, tá à minha direita, eu acho, ou à esquerda, não sei como é que tá aparecendo para você, porque às vezes aparece meio espelhado, né? Para mim aparece de um jeito, para vocês de outro jeito. Mas eu acho que tá à minha esquerda aí no Instagram. Então vai lá no YouTube agora, se você quiser. Vai lá no YouTube, já se inscreve no canal, marca o sininho, enfim. É importante. Comentem sempre, né? Coloquem comentários, participem, né? Porque isso faz com que o YouTube e o Instagram entendam que esses materiais aqui são relevantes para a comunidade e passam a colocar esses materiais aí em compartilhamento para outras pessoas que não me seguem. Então é importante que você dê o like aí, aperta no coraçãozinho, não custa nada, não dá choque. Então, por favor, aí ajuda o professor aqui, coloquem, deem os seus likes aí, tanto no Instagram quanto no YouTube, tá? Então, nós temos aí o Programadores Premium, né, que se assina anualmente, e todo ano, né, todo mês a gente tem treinamento novo. Esse mês aqui, por exemplo, vai sair um treinamento de Windows Services, né? Então a gente tem uma lista aí de 12 treinamentos para serem construídos esse ano. São treinamentos rápidos, né, que eu gravo de forma muito rápida, e vocês têm acesso através do Programadores Premium, que a gente chamou inclusive de PP, né? Então quem tem acesso ao PP tem acesso a esses 14 treinamentos que já estão prontos, mais as aulas de sábado, tá? Das 9 ao meio-dia, e também as aulas novas, né, dos treinamentos novos que são gravados e lançados aí toda uma vez por mês, tá? Então a gente tem bastante treinamento lá. Depois eu vou falar um pouquinho dos treinamentos para vocês ficarem de olho aí, tá bom? Então, ó, vamos lá de novo, né? Mais uma vez aí, por favor, quem tiver no Instagram, quem tiver aí no YouTube, coloque aí cidade, estado, né? Se você está fora do Brasil, coloque aí também o país que você está, tá? Comente aí no Instagram e também no YouTube. E vamos lá, né? Vamos lá para a leitura. E eu gostaria de começar a leitura de hoje perguntando o seguinte: vocês compraram um livro? Né? Semana passada a gente começou as lives. Vocês compraram um livro? Adquiriram? Eu mandei e-mail também com algumas informações a mais sobre o livro. Eu gostaria de saber se vocês passaram a ter acesso a esse livro. Esse livro é um clássico, tá? Eu vou colocar de novo aqui para quem entrou agora, que é esse livro aqui, ó, tá? O Código Limpo. É um clássico aí do desenvolvimento de software. Independente, como eu sempre falo, independente de linguagem de programação. Inclusive, algumas técnicas do Código Limpo, ele pode ser aplicado também lá no banco de dados. Você programa do banco, né? Trigger, Procedure, etc. História do Procedure. Nomes de campos no banco de dados. Tudo isso você consegue, com as técnicas, também adicionar mais informações, mais qualidade, né,
nos aplicativos de vocês, tá? Nos softwares de vocês. Então é importante que vocês façam essa leitura aí de forma muito detalhada, né? Então olhem, leiam, comprem um livro, leiam e apliquem isso no dia a dia. Adriano, preciso sair aplicando que nem um maluco todos os dias? Não, de forma alguma. Não precisa se sair que nem um desesperado, mas é totalmente possível você fazer a leitura, né? Eu falei semana passada, faz a leitura de um desses capítulos, né? Começa lá pelo comecinho, lógico. Faz a leitura do capítulo, pega a sua equipe, seu time e começa a aplicar aquele capítulo no seu código no dia a dia. Pega o hábito de fazer isso no dia a dia, tá? Que aí você vai aos pouquinhos, né? Vai chegar um momento que você vai ficar meio que viciado, né, em aplicar esses conceitos aí no seu projeto, tá? Beleza? Então, vamos lá. Ó, galera que tá no Instagram aí não vai ter, né, não vai conseguir ver, obviamente, o que eu tô lendo aqui, mas eu vou ler em voz alta com vocês. Não vou fazer aquela leitura que eu falei para vocês, não é uma leitura que eu vou ler o capítulo inteiro, parágrafo por parágrafo, ponto por ponto. Eu vou ler partes do nosso livro, tá? E vou comentar partes desse livro. Inclusive, lá no meu blog, tá? Lá em adrianosantostreina.com.br/blog, lá você tem acesso aos artigos, né? Eu publiquei uma sequência de artigos falando desse livro, e lá também hoje eu vou utilizar esse blog como uma forma também de exemplificar em Delphi o que a gente vai aplicar aqui, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui fazendo a leitura. A gente está aqui no capítulo 2, tá? Que são nomes significativos. Primeiro eu vou dar uma introdução. O que são nomes significativos, né? Os nomes significativos basicamente são o seguinte: que nome que você dá para uma variável, né? Quando você começa aí a programação? Que nome que você dá para uma variável? Que nome que você dá para uma constante? Que nome que você dá para uma função, uma procedure, uma classe, uma propriedade, um componente, né? Qual que é o nome que você dá para esses objetos, para essas para essa programação em si, né? Para esses elementos da programação, esses artefatos da programação. Deixa eu só tirar aqui o áudio do meu celular que eu estou monitorando. Aí, beleza. Então, que nome que você dá? Qual que é o costume que você tem? Você dá um nome ali do tipo, sei lá, COD alguma coisa, COD IMP, por exemplo, para ser um código de imposto de alguma coisa, né? Que nomes que você dá? Ah, uma função que calcula o imposto X. Então, qual que é o nome que você dá? Calc, IMP, imposto X? Então, como é que funciona, né? Me comenta aí, tanto no Instagram quanto no YouTube. Se você está no YouTube comigo, comenta aí como é que você coloca os nomes nos elementos da sua programação no dia a dia, tá? E o tema é muito importante porque o objetivo central do livro é te ajudar a programar de forma que você tenha mais clareza no seu código-fonte, né? Lembrando sempre que talvez hoje você programe sozinho, né? E aí eu sempre falo o seguinte: mesmo programando sozinho, às vezes daqui a um ano você já não lembra mais o que você fez, aquela codificação que você fez, às vezes ficou um pouco grande o código e tal. E quando você pensa que você pode crescer o seu software, crescer a sua empresa, e amanhã ou depois você pode estar com um funcionário, ou com um sócio, ou com alguém que vai ler o seu código-fonte, vai colocar ali fazer alguma manutenção, é sempre importante que as pessoas que vão ler o seu código tenham clareza do que você estava escrevendo ali no momento do início, né, dessa programação de uma função, de um procedimento e etc. Tá? Então é importante. Então essa é o principal foco deste livro. Tá? Então vamos lá. Introdução, capítulo 2. Nomes significativos. Tá? Há nomes por todos os lados em um software. Nomeamos nossas variáveis, funções, parâmetros, classes, pacotes, e assim como arquivos fonte, diretórios, né, que possuem ali, que a gente separa ali as nossas classes, etc. Nomeamos também nossos arquivos jar, war e year, né, e aí eu tenho falado, né, o livro
ele foi escrito por quem programava em Java, né? Os caras pegaram exemplos em Java para colocar no livro. Não se assuste, tá? Na hora que você comprar o livro, não se assuste. É perfeitamente possível, tá? Que vocês consigam ler o livro, aplicar os conceitos no Delphi ou em qualquer outra linguagem de programação que você for trabalhar, tá? Então, fique bem tranquilo quanto a isso. Então, os nossos arquivos .pas, fmx, os .dcus ali, né, enfim, até o próprio nome do projeto, né, é interessante que você tenha ali os nomes mais significativos, né, que é exatamente o nome do capítulo. E nomeamos. Como fazemos isso? Como fazemos muito isso, é melhor que façamos bem. A seguir estão algumas regras simples para a criação de bons nomes. Vou mudar a página aqui. Então vamos lá. Para quem está no YouTube, né? Quem está no Instagram eu estou lendo em voz alta, aí quem está no YouTube está vendo a tela. Eu estou compartilhando aqui um arquivo do livro, né? Digital para a galera poder ver, tá? Então, ó, primeiro tópico aqui, ó. Use nomes que revelem o seu propósito. Olha só que importante isso. Você tem que colocar propósito, tá? Para que serve tal variável, tal constante, função e etc. Pensa num propósito para essa variável, constante, função e etc. Tá? E aí, baseado nesse propósito, você vai dar um nome para ele. Não precisa ser de primeira, primeiro nome que você vai dar, o nome que vai ficar para sempre. Pode ser que amanhã ou depois você se arrependa e coloque um nome mais amigável, tá? Mas comece colocando um nome já que faça parte ali de um propósito, tenha um propósito, tá? Então vamos lá, ó. A Alisson acabou de entrar aqui, Reinaldo Cunha, Márcio, né? No YouTube, tem uma galera aí, Valtran, Delphin Action, Gabriel, tem uma galera grande aí também no Instagram, tá? Por favor, a galera do Instagram, que normalmente os nomes de perfis não dá pra gente saber muitas vezes o nome completo, né, do seguidor, coloquem aí os nomes de vocês também, tá bom? No Instagram, beleza? Vamos lá, ó. Dizer que os nomes devem demonstrar seu propósito é fácil, né? Mas queremos que você saiba que estamos falando sério, e realmente é muito sério, tá? Escolher bons nomes leva tempo, mas economiza mais. Portanto, cuide de seus nomes e troque-os quando encontrar melhores. Aquilo que eu falei, né? Não precisa ser logo de cara o nome mais interessante possível. Pode ser que você se arrependa e consiga encontrar um nome melhor depois. Então não tem problema nenhum, tá? Todos que lerem seu código, incluindo você mesmo, ficarão agradecidos. O nome de uma variável, função ou classe deve responder a todas as questões, as grandes questões. Ele deve lhe dizer por que existe, o que faz e como é usado. Olha só que interessante. Vou até grifar isso daqui, ó. Olha só que legal, né? Então, ele deve lhe dizer por que existe, o que faz e como é usado. Então, o nome da variável, da função, etc., né, ele precisa responder essas 3 perguntas. Né? Então, pergunta sempre por que ele existe, o que faz e como é usado. Tá? Tenta responder essas 3 perguntas aí que fica muito fácil você criar um nome mais fácil de ser lembrado depois, tá? Por exemplo, ele dá um exemplo aqui em Java, né? int_d, que no nosso Delphi seria um var i do tipo inteiro, por exemplo, né? var d. Então, nesse caso aqui seria um tempo decorrido em dias, tá? Poxa, mas em vez de eu colocar apenas d, por que não colocar L tempo decorrido em dias, por exemplo? E aliás, uma coisa muito importante, eu uso sempre aqui o L na frente, tá? Se eu estou dentro de um procedimento, uma função, um procedimento, eu uso o L na frente, L de laranja. Por quê? De local variable, tá? É uma variável local naquela função, naquele método, né? Então o L vem na frente, tá? Então L, eu colocaria L tempo decorrido em dias, tá? Na semana passada a gente conversou um pouquinho aí, até acho que foi o Gabriel que deu uma dica, né? Uma dica não, ele colocou ali, publicou pra gente o nome de uma variável, e era um nome de uma variável grande, tinha ali eu acho que uns 18 caracteres, 20 caracteres mais ou menos, né? E aí a gente entrou até numa discussão, poxa, aí é o tamanho do nome da variável, né? Muito grande, muito pequeno, como é que é?
seja sensato, né? Tenha aí um mínimo de bom senso e coloque um nome que seja interessante, que diga o propósito, né, daquela variável, mas seja sensato ao tamanho da quantidade de caracteres, tá? Nem economize, por exemplo, a letra D, né, para tempo decorrido em dias, mas também não crie variáveis muito grandes. Então faça aí o seu exercício também, tá? O nome D, nesse caso que ele está falando, o nome D não revela nada. Ele não indica a ideia de tempo decorrido e nem de dias. Devemos escolher um nome que especifique seu uso para mensuração e a unidade usada. Ele dá alguns exemplos aqui em inglês, né? Elapsed time in days, day size creation, day size modification, filiation days. Então, assim, ele dá. Depois você pode pegar isso e fazer uma tradução literal, né? Ler o livro, faz uma tradução literal, você vai entender um pouquinho aí, caso você não conheça muito bem de inglês, tá? Mas só pelo parágrafo aqui dá pra gente entender o que o autor quer, né? Que tipo de nome que a gente deveria dar para uma variável, por exemplo, de tempo decorrido em dias, tá? E ele continua aqui, né? Porque é fácil dizer o que o código faz. Não há exceções complexas, né? O espaçamento e a indentação são cabíveis. Só há 3 variáveis e 2 constantes. Nem mesmo, aliás, ele coloca um trecho aqui, eu vou até voltar um pouquinho aqui, né? Escolher nomes que revelem seu propósito podem facilitar bastante o entendimento e a alteração do código. Qual o propósito desse código? E aí ele coloca um código aqui, né? O método chama list, ele recebe um parâmetro do tipo inteiro aqui, né? E ele tem aqui, muito provavelmente é um objeto aqui que recebe um array, né? Um array, e ele tem aqui um for int de x que vai até tal, enfim, né? Uma dica que eu dou importante para vocês, tá? Quando você estiver lendo o livro, tá? Leia, se você puder ter a versão digital, leia junto com o ChatGPT se você tiver dificuldade aí até de entender o código em Java, né? Você pode ler junto com o ChatGPT, pede para ele, olha, o que esse código faz? Ou, de repente, faça diferente, né? Peça para ele, olha, resuma para mim o capítulo 2 do livro Clean Code, blá, blá, blá. Então, ele vai fazer isso para você e você pode pedir exemplos em Delphi também, tá? Então, ele vai ajudar bastante você aí nesse sentido, tá? Então, aqui, ele dá um exemplo de um trechinho de código, né? Onde ele mostra que algumas variáveis que ele nomeou com nomes ruins, né? E depois ele faz uma explanação sobre esses caras, tá? Eu vou passar um pouquinho mais na frente aqui, eu tenho que ficar só esperto com o horário, porque eu não quero passar muito do tempo aí de 1 hora, tá? Para que a gente possa ter uma live bem tranquila, né? Ó, próximo tópico aqui, evite informações erradas, né? E conforme eu vou falando aqui, deem os seus exemplos, né? Lembrem aí do dia a dia de vocês, coloquem exemplos de como vocês trabalham, de como vocês declaram suas variáveis, constantes, etc. Coloquem aí pra gente no chat do YouTube ou aí no Instagram também, tá bom? Vamos lá. Cada quadrado no tabuleiro é representado por um vetor simples. Aí ele está falando um pouquinho do código anterior lá, né? Mais tarde descobrimos que a posição 0 é armazenada a um valor de status e que o valor significa 4, marcando uma bandeirinha, né? Ao dar os nomes explicativos, podemos melhorar consideravelmente o código. E aí ele muda aqui, por exemplo, né? Ele tinha as variáveis ali com nomes curtos, né? E ele começou a modificar esse código. Então, por exemplo, a variável que era um array, ele colocou como flagged cells, né? Que seriam células, ali, as bandeirinhas das células, né? Ele colocou aqui também a variável que era, antes ele chamava de x, que era o do for, né? Ele passou a chamar de cell. Então ele mostra aqui que ele está dando um loop, né? Numa lista de arrays ali, né? Tem um array, ele está dando um loop, e o x, que seria ali o nosso for var i, ou for x, né? For i e tal, em vez da gente colocar um i, colocaríamos, por exemplo, um nome que seja mais explicativo, tá? Eu sei que a grande maioria usa ali o padrãozão do Delphi, né?
o padrãozão que a gente aprendeu lá atrás, for i, for j, for x, né? E assim por diante. Mas procure nomear com um nome mais explicativo, né? O que, que é esse x, o que, que é esse i, o que, que ele está fazendo. Se eu estou dando um loop dentro de uma lista, dentro de um array, dentro de um object list, por exemplo, né? Coloque de repente ali o nome do object list que você está fazendo esse loop, né? Então procure ser mais honesto aí com os nomes que a gente coloca aí nas nossas variáveis, etc. Tá? Então, um pouquinho mais à frente, ó, ele fala aqui, ó, evite informações erradas, né? Os programadores devem evitar passar dicas falsas que confundam o sentido do código. Olha só que louco isso, hein? Devemos evitar palavras cujos significados podem se desviar daquele que desejamos. Por exemplo, HP, AIX e SCOC seriam nomes ruins de variáveis, pois são nomes de plataformas, e Unix e variantes, tá? Então, como ele fala muito de Java aqui, né, então tem alguns termos ou algumas coisas que remetem bastante em Unix, etc. Então tem algumas coisas bem... E o livro também é um livro um tanto quanto antigo. É um livro clássico, um livro antigo, né? Então tem alguns termos aí que talvez sejam termos mais antigos, tá? Mas dá para entender o que ele está falando. Mesmo se estiver programando uma hipotenusa e HP aparecer uma boa abreviação, o nome pode ser mal interpretado, né? Não se refira a um grupo de contas como account list. Olha que louco. A menos que realmente seja uma lista. A palavra list, ou lista em português, significa algo específico para programadores. Se o que armazena as contas não for uma list de verdade, né, uma lista, pode confundir os outros. Portanto, account group ou bench of accounts ou apenas account seria melhor. Então, o que ele está dizendo aqui pra gente, né? Eu vou ter um array ali, uma lista, enfim, e de repente, pro meu dia a dia, talvez um nome que eu crie ali, talvez ele seja algo que faça parte do meu dia a dia, né? Mas não necessariamente de outras pessoas que vão fazer a leitura desse código-fonte. Então, procure também avaliar essas diferenças, esses nuances aí, né? E coloque o nome que seja mais amigável, não só para você, mas para outras pessoas. Então, pense também muitas vezes no contexto, tá? Faça distinções significativas. Deixa eu ver um pouquinho aqui mais para frente. Aqui, ó. Faça distinções significativas. Eu vou ler esse parágrafo aqui, depois eu vou abrir o meu blog e vou falar um pouquinho, né? Vou dar alguns exemplos que estão lá no blog, tá? Então, ó, os programadores criam problemas para si próprios quando criam um código voltado unicamente para um compilador ou interpretador. Por exemplo, como não é possível usar o mesmo nome para referir-se a duas coisas diferentes no mesmo escopo, você pode decidir alterar o nome de maneira arbitrária. Às vezes, isso é feito escrevendo um dos nomes errado, produzindo uma situação na qual a correção de erros de ortografia impossibilita a compilação. Não basta adicionar números ou palavras muito comuns, mesmo que o compilador fique satisfeito. Se os nomes precisam ser diferentes, então também devem ter significados distintos. Usar números sequenciais em nomes, A1, A2, AN, né? Às vezes a gente faz isso, né? Coloca lá uma variável code 1, code 2, né? Não é muito legal, porque isso pode confundir um pouco lá na frente, né? Então, observe isso também, tá? Então, usar números sequenciais em nomes é o oposto da seleção de nomes expressivos. Eles não geram confusão, simplesmente não oferecem informação alguma ou dica sobre a intenção do seu criador. Considere o seguinte, né? Então ele coloca aqui uma funçãozinha, deixa eu ver se consigo trazer um pouco para vocês aqui a realidade. Ele cria aqui uma função e ele coloca aqui, ó, um for i de 0, vai de i até o length aqui, o i menor que o length, né? E coloca aqui, ó, A2 de i igual a 1. Então, duas variáveis enumeradas com sequenciais, né? A2 e A1. Não está dizendo nada. Então, seria mais importante, mais interessante ter aí um código mais fácil aí
de entender, né? Um nome mais fácil aí de entender, tá? Use nomes pronunciáveis. Olha só que legal. Acho que desliguei meu tablet, que é só um minutinho. Aqui, ó. O ser humano é bom com palavras. Uma parte considerável do seu cérebro é responsável pelo conceito das palavras. E, por definição, as palavras são pronunciáveis. Seria uma lástima não tirar proveito dessa importante parte do nosso cérebro que evoluiu para lidar com a língua falada. Sendo assim, crie nomes pronunciáveis. Não vai me criar ali nomes de variáveis de funções que, nem você consegue falar o nome que você colocou ali, né? Então procure criar nomes pronunciáveis, tá? Importante aí, tá? Deixa eu trazer aqui, vou colocar um pouquinho de lado o tablet, deixa eu abrir aqui a minha janela do blog, tá? Ele tá aqui, eu vou colocar só um pouquinho mais para cima, deixa eu só ver como é que vai ficar lá na tela de vocês. Eu vou até tentar fazer diferente, eu vou capturar essa tela minha aqui, deixa eu colocar aqui pra galera que tá no YouTube, né? Deixa eu colocar ela aqui, ó, pera aí. Então vamos colocar aqui captura de janela, vamos ver aqui, blog, e vou procurar aqui meu blog, minha janela. Deixa eu ver qual que é a janela aqui, Sonic, Opera, não, esse é cara aqui, ó. Aí, legal, muito bom, eu acho que vai dar para todo mundo ver. Deixa eu só resolver um pouco a questão de tamanho de tela. Aí, eu vou tentar cortar um pouquinho aqui para ficar fácil, tá? De vocês visualizarem. Aí, ó. Vou colocar aqui assim, ó. Galera que estiver no YouTube aí, me fala se estão conseguindo ver bem aí a tela. Os textos e tal. Vou tentar aumentar um pouquinho aqui para vocês poderem visualizar, tá? Aí, ó. Beleza. Enquanto isso eu vou lendo aqui na parte... Eu vou até colocar o... Deixa eu só ver uma coisa aqui. Acho que se eu colocar no monitor do lado, acho que vocês não vão conseguir ver. Espera aí um pouquinho. Acho que vou ter que ver assim mesmo. Vamos lá, ó. Eu coloquei aqui, ó, alguns tópicos importantes, né? Deixa eu colocar para cá, ó. Aí, agora eu fico lendo de frente. Porque é importante código limpo, né? Os principais pilares e tal. Deixa eu pegar o tópico sobre nomes significativos. Deixa eu ver aqui um pouquinho mais para baixo. Ó, alguns exemplos que eu dei aqui, né? Variáveis. Var x do tipo integer. X, 2 pontos, igual a 10. Seria, de repente, se essa variável aqui está querendo especificar talvez a idade de uma pessoa, por exemplo, né? Seria mais conveniente a gente ter aí a variável com nome idade igual, né? Idade do tipo integer, ou L idade, se for uma variável local ali, num procedimento local, né? Uma procedure, uma função. Então, colocar ali idade do tipo integer, idade igual a 10, e aí você faz alguma coisa com ela. Então, fica muito mais fácil, tá? Eu sei que muitos de vocês não fazem necessariamente desse jeito. Tá? Vou colocar x para uma variável que vai significar aí idade ou sei lá, qualquer coisa, né? Mas pode ser que aconteça, pode ser que tenha algum programador que faça esse tipo de gafe, né? Cometa esse tipo de gafe, ou coloque um nome menos expressivo aí, né? Então, aqui, ó, funções. O que eu posso fazer com funções? Função soma A e B entrando como parâmetro. Resulte é igual a A mais B. Soma, legal, soma, tá, show de bola. Mas por que não colocar, de repente, soma dois números? Né? Não sei, de repente, por conta de um determinado contexto, você precise colocar um nome mais específico, né? Soma dois números e assim por diante, tá? Tem um caso mais real aqui, mais próximo do dia a dia de vocês, ó. Function calc_imps fed. E aí eu trocaria isso para calcular impostos federais, por exemplo. Então fica muito melhor, né, quando você vai fazer a leitura desse nome de método, colocar aí calcular impostos federais. Uma dica importante também é utilizar, né, em outras linguagens é comum a primeira palavra ser toda minúscula e quando há funções, métodos, né, com nomes compostos,
as próximas palavras desse nome composto, a primeira letra é maiúscula. No caso do Delphi, a gente está acostumado a colocar a primeira letra de cada palavra em maiúsculo, né? Então, calcular com C maiúsculo, impostos com I maiúsculo, federais com o F maiúsculo, tá? Outras dicas aqui, tá? Um botão aqui, por exemplo, BTN clique. É interessante que você nomeie também os botões, tá? Botões, labels, etc. Se você vai programar, vai codificar num evento de um determinado botão, por exemplo, dá um nome para esse botão, porque na hora que você for codificar o evento, ele vai receber o nome desse botão barra o nome do evento, né? Então aqui eu dei um exemplo, né? BTN clique. Então seria BTN o nome do nosso botão. A gente poderia trocar para exibir mensagem de boas-vindas, ou trocar ali, em vez de codificar diretamente no botão, a gente pode criar um método, que seria esse daqui, e no evento do botão a gente chama esse método com um nome mais específico, né? Exibir mensagem de boas-vindas. Muito melhor do que simplesmente ali BTN click, tá? Isso no código fica muito mais fácil, né? Nomes de classes, ó, tcalc. Por que não colocar tcalcula para um caso de ser tcalculadora, né? Então, por que não colocar tcalculadora? Ou a minha classe, ela é uma classe de cálculo de impostos. Por que não colocar tcalc impostos? Ou tcalc alguma coisa? Ou se você está trabalhando com interfaces, né? Vem dando os nomes corretos ali, nomes mais fáceis, desde a interface até a aplicação mais lá na frente, tá? Então é importante você pensar em tudo isso. Beleza? Nomes das units, né? Eu sei que nome de unit, sim, você deve colocar aí os nomes. É muito comum a gente fazer o uso da letrinha U, né? U forme alguma coisa, cálculos de impostos. Eu tenho usado há bastante tempo já, uns 10 anos aí mais ou menos, eu tenho usado mais a opção de namespaces, que é dar nomes compostos, por exemplo. Digamos que o nome do meu software seja Adriano Santos ERP, né? Não com esse nome tão grande, mas eu poderia abreviar e colocar ASRP, por exemplo. Então, digamos que o nome do meu software é ASRP. Então, eu vou dar os nomes das minhas units de ASRP, ponto. Aí eu coloco uma categoria, ponto, alguma coisa. Então, por exemplo, se é um form, a categoria é de view, né? Visualização, view. Então seria asrp.view.cliente, a view de clientes, a view da janela de clientes. Então, com namespaces fica ainda mais claro, mais fácil de você identificar o que está sendo feito, né? O que significa aquela unit, tá? Então procure fazer esse tipo de coisa. Eu até dou com alguns exemplos aqui, ó, supercalc.views.view calc imposto. Eu já melhoraria aqui, colocaria view calcular imposto, view cálculos de impostos, ou enfim, tem que pensar também no contexto do que você está desenvolvendo ali, tá? Aqui, ó, eu dei um exemplo um pouquinho melhor mais abaixo, ó. Digamos que o software seria um software chamado SuperCalc, né? Então, supercalc.views.view calcula impostos.federais, supercalc.bibliotecas.calcula impostos.federais, né? Então, isso fica muito mais fácil, tá? Constantes, C igual a 3.14.15, 3.1415, o que seria isso aqui, né? Por que não colocar C underline alíquota federal? Então, ó, só tomem cuidado porque tem algumas convenções no Delphi, né? Eu, por exemplo, uso, né, algumas são convenções do Delphi, algumas são convenções que eu mesmo criei aqui, regras para o meu dia a dia e passei a usá-las, tá? Então, por exemplo, toda constante eu prefiro colocar um C underline e o nome da constante. Então eu coloco aqui, por exemplo, C underline alíquota federal, C underline alíquota estadual e assim sucessivamente. Crie um padrão seu também, tá? O Delphi tem um próprio style, tá? Um estilo, um guideline, né? De estilo de programação, de codificação. Se você não concorda com esse estilo, né? Use pelo menos um pouco desse estilo e crie um estilo novo baseado, de repente, no estilo do próprio Delphi, tá? Mas use um estilo, use uma padronização sua, beleza? Parâmetros de função também fala aqui. Deixa eu ver
qual que é o tópico que ele fala sobre parâmetros de função. Deixa eu ver aqui, ó. Passíveis de busca. Ah, olha só, tem um cara legal aqui também. Deixa eu só deixar invisível isso, ó. Use nomes passíveis de busca, tá? Nomes de uma letra só, tá? Nomes de só uma letra ou números possuem um problema em particular por não ser fácil localizá-los ao longo de um texto. Nada mais é, né? A gente programa um texto, né? A gente está escrevendo um texto ali, né? Um código é um texto. Então pode-se usar facilmente o grep aqui nesse caso, né? Que é um comando ali do Java, para max classes per students. Então a gente poderia olhar lá para o Delphi, né? Fazer, eu preciso localizar sobre a variável x, eu preciso ver todos os pontos onde eu uso a variável x. Se eu for procurar por x, putz, é difícil de achar, uma agulha no palheiro, porque vai vir uma quantidade imensa de resultados ali. Então, se a gente procurar por idade, ou L idade, por exemplo, ou qualquer outro nome, né, que seja mais expressivo, é mais fácil de você encontrar no código-fonte, né? Então vamos ler mais um pedacinho aqui, ó. Mas buscar o número 7 poderia ser mais complicado. Nomes, definições de constantes e várias outras expressões que possuam tal número usado para outros propósitos podem ser resultados da busca. Pior ainda quando uma constante é um número grande e alguém talvez tenha trocado os dígitos, criando assim um bug e ao mesmo tempo não sendo captada pela busca efetuada. Então, difícil, né? Complicado. Então a gente tem que pensar também nisso, né? Não é só colocar o nome lá bonitinho e depois descobrir que esse nome é difícil de você encontrar numa busca, né? Dentro do código-fonte para fazer alguma alteração, alguma coisa nesse sentido, né? Enfim. Da mesma forma, o nome e, né? Uma variável do tipo com nome e, por exemplo, é uma escolha ruim para qualquer variável de qualquer a qual o programador talvez precise fazer uma busca. É uma letra muito comum e provavelmente aparecerá em todo o texto em qualquer programa. Então, é um resumão aí, né, do que eu acabei de falar, tá? Prefixo para variáveis membro. Deixa eu ver aqui uma coisa legal. Não, eu quero uma coisa mais para frente aqui, ó, mapeamento mental. Eu quero a parte que ele fala sobre os nomes de parâmetros. Espera aí, nomes de métodos. Não deu uma despertinho. Deixa eu ver aqui, ó. Cadê? Trocadilhos. Eu só não tô achando, só quero pegar aqui o lugar certo dos parâmetros. Cadê? Aí ele dá uma série de exemplos aqui e tal. Não tô achando aqui, mas eu sei de cabeça aqui. É a mesma ideia, tá? Nomes de parâmetros, quando você vai dar nomes de parâmetros para uma função, um método, enfim, nomes de propriedades também, procure também utilizar nomes que digam alguma coisa, que tenham algum propósito. Não vai me colocar uma variável lá, deixa eu colocar de novo aqui a minha tela do blog, quer ver? Deixa eu achar a janela aqui de novo. Olha só. Ó, eu dou exemplos aqui, ó. Vou até ler no meu blog mesmo, tá? Parâmetros de função, crucial essa parte. Primeiro, evite muitos parâmetros, mas vamos falar disso mais adiante em outro momento. Tem um momento no livro que ele fala sobre a quantidade de parâmetros, né? Quem gosta aí de criar funções com vários parâmetros, a gente vai chegar nesse ponto aí, tá? Bom, mas enfim, criar parâmetros como abaixo não é uma boa prática. Então ele coloca aqui, ó, o que é x, o que é y, né? Então uma função aí que eu tenho, por exemplo, function xpto e eu tenho os parâmetros de entrada que é a e b, ou x e y, né? O que significa isso? Então é muito melhor você colocar, por exemplo, ou de repente aqui, ó, função vlr vnd, percent commis. Dá para ter uma noção do que é, né? Mas ficaria muito melhor se eu colocasse assim, ó, se a função é uma função de cálculo de comissão, né, de vendedor, eu poderia colocar aqui, eu até esqueci de colocar o nome da função aqui, porque o objetivo era basicamente os parâmetros, né, ó. A valor venda, A percentual comissão. E esse A no Delphi, ele tem
ele tem um propósito, tá? Para quem não sabe, o A na frente de um nome de parâmetro numa função, numa procedure, esse A vem de argument, tá? É um argumento. Então é importante você usar aí as convenções do Delphi também, tá? Eu sei que se você fuçar lá nos métodos, nas funções do próprio Delphi, das units do Delphi, você vai encontrar em muitos momentos ali que não tem o A na frente. Mas isso tá no Style Guide, né? Então é importante você colocar o A na frente ali, que é de argument, tá? Então, importante ali, beleza? Inclusive eu coloco aqui no artigo no blog, tá? E aí tem uma conclusão, né? Enfim, eu vou até ler a conclusão com vocês aqui, ó. Usar nomes significativos no código, até estamos chegando aí no final da nossa live. Usar nomes significativos no código é um dos pilares fundamentais do código limpo e um passo essencial para criar software de alta qualidade. Nomes bem escolhidos melhoram significativamente a legibilidade, facilitam a manutenção e a navegação pelo código e reduzem a necessidade de comentários adicionais. Comentário não é bom, tá? Quando você comenta um código, tá? Significa que nem você mesmo muitas vezes está entendendo aquele código, tá? Existe uma técnica específica para você comentar o código, não é que é proibido, tá? Mas tem um momento aqui também, tem um tópico nesse livro que fala de comentários, tá? O comentário ele tem que ter um propósito também, tá? Mas enfim. Então, ó, cada desenvolvedor que trabalha em um projeto se beneficia de nomes claros e descritivos, pois eles comunicam a intenção do código de forma direta e eficaz, tá? Investir tempo para pensar cuidadosamente nos nomes de variáveis, funções, métodos, classes e units resulta em um código mais coeso e autoexplicativo. Isso não só torna o desenvolvimento mais eficiente, mas também melhora a colaboração entre os membros da equipe, que podem facilmente entender e modificar o código sem introduzir novos erros. Importante, né? Nomes significativos também ajudam a manter a consistência em um projeto, o que é crucial para a coesão do código. Essa prática deve ser adotada desde o início do desenvolvimento e mantida ao longo de todo o ciclo de vida do software, contribuindo para a criação de sistemas mais robustos e sustentáveis. Em suma, nomes explicativos são a base sobre a qual outros princípios de código limpo podem ser construídos. No próximo artigo, exploraremos o segundo pilar do código limpo. É o seguinte, ó, existe uma sequência, né? Obviamente, uma sequência do livro, e eu publiquei no meu blog essa sequência, né? Eu fiz um resumo ali de cada um desses livros, que é o que a gente vai fazer aqui também nas lives de segunda-feira, tá? Então, o objetivo central aqui é a gente poder fazer essas discussões, tá? Então, dado esses recados para vocês, né, falando um pouquinho aí sobre nomes significativos, eu espero que vocês possam, no dia a dia, né, executar isso. E como eu falei no começo da live, não é necessário que você saia correndo que nem um maluco, né, na daily de amanhã e fala pra galera, ó, o negócio é o seguinte, pessoal, vamos parar tudo que nós estamos fazendo e vamos começar a modificar os nomes de variáveis, de constante, etc. Não é isso, tá? Existe uma doutrina aí do escoteiro mirim, né, do escoteiro, que diz o seguinte, né? Eu sempre gosto de falar isso porque é bem interessante. Quando o escoteiro chega no ambiente, num local, né, ele procura tornar aquele ambiente melhor do que quando ele chegou, né, do que quando ele encontrou. Então comece a executar isso no dia a dia no seu código. Então você vai dar manutenção num código, num software, numa função, numa classe, né? Quando você entrar nessa função, nesse método, você pensa um pouquinho, né? Para ali, pensa um pouquinho, e fala assim, bom, legal, vou perder uns 5, 10 minutinhos, o que eu posso melhorar nessa função? O que eu posso melhorar nesse procedimento, nessa procedure, né? Nessa classe? Será que dá para a gente discutir com outro desenvolvedor mais velho? Ah, dá para a gente melhorar um pouquinho? Esse nome de variável não está legal, vamos trocar, né? Então é importante você ter esse pensamento, tá? E ali é 5, 10 minutinhos, né? Você não precisa perder muito tempo. É 5, 10 minutinhos que você vai pegar ali e vai dar uma melhorada naquele código-fonte, identar melhor, enfim. Então comece a exercitar isso, que aos pouquinhos você vai conseguindo, né, melhorar a qualidade do seu código, tá? Melhorar ali a clareza do seu código. Beleza? Ó, Gabriel colocou aqui, ó.
No caso dos namespaces, lá no YouTube, tá? Galera que tá no Instagram aí, ó. Lá no YouTube, no caso dos namespaces, o nível das categorias, o indicado é usar plural ou fica a critério. Cara, fica muito a critério, tá? Isso é bastante particular. Eu procuro usar no singular, tá? Eu procuro usar no singular. Em casos muito específicos eu coloco no plural, mas geralmente eu coloco no singular as categorias ali, tá? E a categoria ela pode ser também uma pasta, tá? Por exemplo, digamos que você seja meio neurótico que nem eu, né? Você gosta de colocar ali as suas units separadas em pastas. Digamos que eu estou criando uma biblioteca nova. Então eu começo ali, por exemplo, pela interface, né? Criando as interfaces. Depois eu vou ali pro controller. Depois eu vou codificar o model. Depois eu vou codificar, sei lá, a view, né? Enfim. Aí eu crio, né, pastas para cada um. Então eu crio uma pastinha chamada interfaces. Eu crio uma pastinha views. Eu crio uma pastinha controllers. Eu crio uma pastinha model. E aí o nome categoria eu uso o nome da pasta. Então, ó, o nome do meu software, ponto. Ou o meu nome, ou o nome da biblioteca, enfim, aí você vai da sua criatividade, tá? Então é o nome esse primeiro nome, ponto, aquela pasta, ponto, o que ele faz, tá? E pode acontecer também, ó, vou dar uma outra dica. Por exemplo, eu tenho criado muito componente, né? Eu faço componentização aqui nas minhas aplicações. Então eu crio lá uma pastinha views e dentro de views eu crio uma pastinha componentes, onde eu coloco as views dos componentes. Então pode acontecer de eu ter nome do software, ponto, view, ponto, components, ponto, componente pedido, ponto pass, entendeu? Então é interessante. É lógico que não crie, aí é uma coisa minha, tá? Eu não crio mais do que esses níveis. Então é pasta, subpasta, só. Eu não vou criar dentro de componente uma outra subpasta, porque aí você vai ficar com um nome muito grande. Então tenha também aí o bom senso, tome cuidado com essas coisas, tá? Beleza? Respondido aí, Gabriel? Tranquilão? Ó, vamos lá. Deixa eu ver como é que vocês estão aqui, a galera que entrou no Instagram, né? Vou dar o nome da galera aí, ó. Jax, Renato, Wagner, quem mais aqui? Eldon, Paulo, quem mais? O Valtran, Delphi in Action, obrigado aí pela participação. Gabriel Fábrica também tá aí tanto no Instagram quanto no YouTube, né? Obrigado aí, Leandro. Outro Paulo aqui, Cris, Thiago. Tem bastante gente aí que entrou e acabou saindo e tal, né? Não é muito comum a gente de TI fazer lives no Instagram, né? Então tem pouca gente online, mas eu acho que com costume aí, com o tempo, a galera deve entrar é, com mais frequência, né? Enfim, tá? Gustavo, Márcia, Landerson aí, obrigado Landerson pela frequência aí, pela audiência, né? E Sérgio aqui, ó, grande Adriano, Sérgio falando, né? Valdeci, enfim, tem uma galera aí entrando. E a ideia é essa mesmo, né? Que a gente faça essas lives agora também no Instagram, né? Esse tipo de live dá para fazer no Instagram, porque eu não preciso ficar mostrando Delphi ali, né? Tela de Delphi de computador, então dá pra gente conversar bastante aqui. Beleza? Perguntas, galera. Quem tem pergunta aí para colocar no YouTube, né? Ou no Instagram aí? Que aí a gente já vai partindo, né? Para encerrar a nossa live de hoje. E enquanto vocês vão colocando, o YouTube tem um delay menor do que o Instagram, né? Então, enquanto vocês vão falando aí, colocando elaborando alguma pergunta, falar para vocês aí, né, sobre o que está acontecendo. Hoje nós estamos aqui numa live, segunda-feira, 20 horas a gente começou, tá? Então toda segunda-feira agora a gente vai fazer essas lives, tá? A gente está começando o ano fazendo uma leitura que é muito importante, então eu quero subir um pouquinho a régua aí de vocês, né? Trazer essas lives lendo aí o livro, passando dicas, né? Até pra galera que é às vezes um pouco preguiçosa em ler, né? Então, por que não a gente fazer isso aqui no YouTube, usar o canal do YouTube, usar o canal do Instagram, para poder vocês terem
esse conhecimento aí, né? Então, segundas-feiras, lives aqui às 20 horas, a partir das 20 horas. Todos os dias, ao meio-dia, eu estou entrando ao vivo no Instagram, somente no Instagram, ao meio-dia em ponto, do meio-dia até as 13 horas, para responder alguma pergunta de aluno ou seguidor, tá? E aí, se a gente tiver muita pergunta, né? Você pode mandar a pergunta antecipadamente, de repente, para o meu direct, tá? Sem problema nenhum. Manda sua pergunta. Se você tiver com qualquer coisa, tá? Tá com bug, não consegue, tá com problema de compilação no projeto, manda pergunta, tá? Manda pergunta para mim, manda lá no direct, eu vou responder ao vivo ao meio-dia no Instagram, tá? De segunda a sexta, todos os dias ao meio-dia, ok? Beleza? Já faz aí, já segue o Instagram, para que você que vai pegar de repente o YouTube, o Instagram vai distribuir esse vídeo depois, né? Então já pega aí, se inscreve, né? Começa a seguir aí no Instagram, dá o like, enfim. Lá no YouTube também faça a mesma coisa, se inscreva, tá? Vou colocar de novo aqui, ó, tem um QR Code aqui em cima com o nosso canal no YouTube, tá? Se inscreva, dê o seu like e faça seus comentários, tá? Comente mesmo, vai lá no YouTube, lá abaixo do vídeo, deixa o seu comentário lá, tá? Eu respondo todos os comentários, sem exceção. Mesmo que demore um pouquinho, eu vou lá no YouTube, pego a parte de administração e vou respondendo aluno por aluno, seguidor por seguidor. Então interaja bastante comigo aí, tá? Então, e quarta-feira, toda quarta-feira a gente tem vídeo novo no canal. Já está agendado aí até metade do ano, aí tem bastante vídeo novo aí, inédito para vocês conferirem também. Faça seus comentários aí também no YouTube, beleza? Bom, não tendo perguntas aqui, eu vou me despedindo, tá? Muito obrigado aí pela audiência de hoje. Uma excelente semana para cada um de vocês, tá? Um excelente final de noite aí também. Que vocês tenham aí uma noite, uma semana abençoada, de muitos códigos, muita saúde, muita paz, muita alegria aí. E tamo junto, beleza? Obrigado aí, valeu, um forte abraço aí, até mais. Tchau, tchau. Valeu, gente.